a gente tá ali mostrando que tudo bem, você pode ter o seu docinho ali. A gente tá limitando aquela quantidade, porque o que acontece? Quando a gente usa esse doce como prêmio, como é que a gente fala também? Como uma recompensa, né? A gente tá hipervalorizando aquele alimento, né? Então, a gente tá claramente dizendo pra criança que isso aqui vale mais. Ó, se você comer isso aqui tudo, seu arroz, seu feijão, sua carninha, sua saladinha, comendo tudo, eu vou te dar esse alimento aqui que vale muito mais, porque eu tô, né, te dando como um prêmio. Então, quando a gente deixa esse doce ali junto com o prato, numa quantidade pré-estabelecida, qual é a lição que você tá passando para essa criança, né? Ó, esses alimentos aqui, alguns são melhores para o seu músculo, alguns são melhores para sua energia, como doce, que tem bastante açúcar, né? Mais energético, mas moralmente são alimentos equivalentes. Ninguém tá ali acima do outro, né? E eu acho que essa é uma lição bem importante para os adultos também, né? Que a gente muitas vezes deixa para comer aquele doce quando, hoje eu mereço, hoje eu trabalhei, me esforcei demais, hoje eu mereço. O problema é merecer todo dia, né? Mas essa palavra merecer, a gente... Será que tá sendo correto isso? Então, assim, tô merecendo porque eu trabalhei mais, mas por que o doce eu tô merecendo, né? Então, a gente para pra pensar um pouco nisso. Então, quando a gente tem disponível sempre, a gente não tem um jogo de moral ali com esse alimento, a gente tá equilibrando isso, tranquilizando. Então, tudo bem, se eu quero um docinho agora, eu posso comer, não vai acontecer nada demais comigo. Eu não vou ser uma pessoa pior porque eu tô comendo um doce agora, ou não vou ser uma pessoa melhor porque eu só como coisas fitness. Então, esse equilíbrio, né, é muito importante. E a gente ensinar isso para as crianças desde pequenas vai ser muito melhor lá na frente elas terem essa compreensão de que nenhum alimento precisa ser visto como vilão ou prêmio, como né? Prêmio, ou eu preciso merecer tal coisa. Que acaba virando muito o custo da resposta de comer o arroz, o feijão, a carne, a batata, enfim, muito custoso para aquela criança, né? Então é justamente isso que você falou. Ela olha aquele prato que pode estar lindo, mas ela olha e fala, pô, mas não tem meu chocolate aqui. Ou assim, se o pai, né, acaba falando ali, se você comer tudo, você vai ganhar tal coisa. Sim. Que atenção que a criança vai estar colocando nesse prato? Será que ela vai estar sentindo realmente o sabor ali da comida? Ou vai estar devorando só pra receber o chocolate. Ou ela vai estar só... preciso acabar logo com isso. Bruna, isso me fez pensar na questão de só a fala talvez mudaria no sentido de, filho, você precisa, que nem você comentou agora há pouco, né? A questão dos nutrientes, carboidrato, né? O açúcar te dá energia. Mas isso seria assim, a fala já mudaria no caso de, olha, você precisa comer esse prato porque nesse prato tem isso, 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 isso. E o chocolate vem depois, porque... Sim, depende muito... Primeiro salgado, depois o doce, enfim. Sim, depende muito da idade da criança, desse jeito que a gente vai abordar esses assuntos, né? Então, se é uma criança ali um pouquinho mais velha, que tem já uma compreensão um pouquinho melhor, aí a gente super pode usar a nosso favor, falar sobre os superpoderes dos alimentos, as proteínas fazem muito bem para os nossos músculos, esse aqui é amarelo, é laranja, é bom para nossa visão, enfim, a gente pode usar desse jeito, né, de falar. E quando a criança é um pouquinho menor, ela não tem tanta compreensão, assim, disso, né? Crianças menores, elas têm mais compreensão daquilo que elas sentem, que elas veem, que elas tocam, né? Então, a gente pode usar, ficar mais forte. Então, a linguagem vai depender muito do tamanho da criança. E é uma reconstrução também, né, Bru? Porque conversando sobre essa parte nutricional, assim, a gente aprende demais, né? E me vem muito relatos, assim, até mesmo de quando você vai no restaurante, né? Eu vejo muitos pais com crianças de uns 3, 4 anos com a questão do suco. E aí você fica observando, assim, é sempre, se a criança já quer tomar o suco ali, já quer tomar água, e aí o pai fica ali, não, mas mais 3 colheradas, aí você ganha o suco. E aí fica naquela competição, e aí a criança já fica nervosa, e você fica, não acho que o ideal seria né? colocar pouquinho suco, né?
E a criança poder tomar ali o suco. Toda uma pra construção, aquela né? tensão, né? Não dá uma previsibilidade. Ó, É. você tem esse tanto de suco pra Uhum. tomar. E você que vai decidir se você vai querer tomar tudo agora, só que daí não vai ter mais, né? A hora que você estiver comendo ali vai dar sede, não vai ter mais suco. Aí tem água. Se você quiser água, vai ter água. Então, o tom que a gente fala também é muito importante, né? E só que essa pressão, imagina, uma alimentação inteira falando, ai, 3 colheradas, aí um gole de suco. Sim. E Essa até rigidez, aquela Por né? uma fala criança, de- né? Sim. Isso daí. Aquela fala também de já ouvir de, mas se você tomar o suco, querendo ou não, o líquido enche, né? Daquela, preenche, né? Aí você não vai querer mais comer. Uhum, E aí você sim. fica, aí vira uma guerra, né? Uma coisa que era pra ser uma coisa mais legal, e a gente harmoniosa, reflete né? muito, né? Sempre quando eu ouço a Bruna falar, eu reflito sobre a minha Demais. alimentação e o quanto que a gente usa a comida como reforço. Sim, Uhum. sim. Né? E o quanto que quando é uma privação, que nem ela falou, quando você priva, aquilo se torna uma recompensa a ser alcançada, né? Proibido é mais gostoso, Proibido, né? O né? comfort Então, food. então, ó, por exemplo, quando você vai num rodízio japonês, você come muito mais do que você comeria no arroz e feijão, né? Porque aquilo não é todo dia que você tem, né? E aí você E é acaba compreensível, né? se extrapola e você acaba extrapolando, que é o que Uhum. acontece, né? Se você naturaliza o doce no prato, aquilo não se torna uma recompensa, se torna um prazer. E a criança vai comer naturalmente como ela comeria. O arroz que também é muito palatável, você comer um feijão bem feito, né? Um arroz, uma carne, é super gostoso, né? Não precisa ser não saudável para não ser gostoso, né? Mas o peso, a importância do alimento, culturalmente a gente passa o peso, né? Um juízo de valor ali do alimento para criança que não é o real, né?